Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia, por acordarmos com vida, pelo sol que já nasceu. Louvado seja o Senhor. Precisamos dar glórias, louvores ao Senhor. Um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Estamos trabalhando sobre Davi. E o salmista Davi, ele fez alguns versos que me impressionam, porque são verdadeiros baluartes, se colocarmos em prática. Antes de meditarmos, de continuarmos no nosso estudo, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Aqui estamos na tua presença porque queremos mais do Senhor e menos de nós mesmos, Pai. Senhor, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir. Nos ajude, Senhor, a viver o Evangelho. Nos ajude a viver em união. Nos ajude, Senhor, a compreender o amor do Pai. Senhor, nos ajude a ter uma experiência com Deus Pai. Nós temos muitas experiências com o Espírito Santo, com Jesus, mas queremos também com Deus Pai. Senhor, nos ajude a entender essa história de Davi e tirarmos lições preciosas para a nossa vida. Senhor, eu entrego cada participante do Primeiro Deus, os 4 grupos aqui do Brasil, o grupo da Europa, nas tuas mãos, Senhor. Tome, Senhor, nas tuas mãos. Eu lhe imploro, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus vinha falando com Davi. Davi, não faça isso. Davi, você enumerar o povo é orgulho. Você enumerando o povo, Davi, você é como se você estivesse exaltando. Você vai estar exaltando o seu reino. A sua dependência tem que ser de minha, Davi. Quando Davi insistentemente quer, Deus solta as rédeas. E quando Deus solta as rédeas do pecador, é para ele ir se lambuzar. Então agora Deus diz, você quer ir? Então você vai. É o livre-arbítrio, sabe? Meus irmãos, quando Deus nos solta, é muito triste. É muito triste. Porque nós insistimos, achamos que sabemos conduzir nossa vida. E Davi aqui achando que sabia o que estava fazendo. E Deus então solta. Por isso que lá em 2 Samuel 24, verso 1 diz, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel, numera Judá. Então, quando Deus, ele pune o pecador, ele solta. Isso é uma punição de Deus, porque enquanto Deus nos segura, ele está nos protegendo, ele está nos guardando. Mas quando ele quer, olha, você está querendo, seu coração está almejando, isso é uma punição. Mas é o livre-arbítrio, e ele solta, sem segurança de Deus, sem a repreensão do Espírito Santo, e cai desenfreadamente em pecado. Por isso que Deus diz para alguns, não beba, não fume. Mas a pessoa quer, então Deus solta. Deus diz, não adultere, não vá por esse caminho. E a pessoa quer e Deus solta. E quando a pessoa solta, ela vai colher as consequências, porque Deus não tira as consequências. Ele nos perdoa,
mas a consequência ele não tira. Então agora a pessoa se lambuza no pecado. E assim foi com Davi. Deus diz, não era Davi. Não faça isso, Davi. Eu sou quem te sustento, Davi. Mas Davi queria se engrandecer. Então Deus diz, vai. Você quer? Então vai. E vamos ver o que aconteceu? Grande punição Davi vai sofrer. Neste contexto, Davi realiza o censo. E esse censo vai ser muito grande. Meus irmãos, nós vamos tirar lições preciosas dessa história com Davi. Davi vai fazer um censo muito bem feito, sabe? Então, nesse censo, Davi quer mostrar o quanto o reino de Israel era grande, quanto ele estava numeroso. E Davi ora, Davi buscava a Deus, mas tem momentos que mesmo orando, mesmo buscando, nós deixamos o orgulho, nós deixamos, sabe, que não Deus faça aquela obra, mesmo buscando a Ele, mas nós damos ouvidos ao inimigo. Sabe, em Eclesiastes 11, verso 5, diz que é Deus quem faz todas as coisas. E Davi, então, ali chegando na velhice, Davi todas as coisas que ele fez, de onde ele saiu, onde ele chegou, e ele chega à conclusão, nossa, eu fiz muita coisa. Mas lá em Eclesiastes diz que quem é que faz? É Deus. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Quando ele sobe para ver Babilônia e diz, essa é a grande Babilônia que eu edifiquei. O que aconteceu? Ele virou animal por 7 anos. Meus irmãos, a gente está caminhando, mas entender o ápice dessa história, entender a punição que Davi recebeu. E Davi clamando, Davi seria morto. Vocês vão ver aqui, a Bíblia fala claramente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo que temos, que somos, provém de Deus. A humildade é o que temos que manter. E Davi aqui, ele faz uma exaltação própria. Davi aqui, ele perde a humildade e ele começou a confiar na sua própria força. Deus ouve as nossas orações, mas o mal coloca em nós o desejo. E Davi aqui ouve a voz do mal e Deus solta. Sabe qual foi o pecado de Davi? Foi a autossatisfação. Foi a falta de confiança em Deus. E o Espírito Santo pedia a Davi, ainda insistindo mais, não faça isso. Mas ele faz. Agora veja o verso 2. Disse, pois, o rei Joabe, capitão do exército, o qual tinha contigo, agora percorre todas as tribos de Israel, agora dá vida na ordem. Agora percorre, ele chama Joabe, ele diz, agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e enumera o povo, para que eu saiba o número do povo. Sabe quando às vezes você está para fazer uma coisa tão errada e que Deus usa a boca de um ímpio? A história de Joabe na Bíblia não é bonita. Ele era uma pessoa ímpia. Ele não era um filho de Deus. Mas Deus vai usar como a última tentativa esse homem. Deus vai dizer através deste homem, não faça isso, Davi. É a última tentativa de Deus, meus irmãos. Então, assim, olha, você percebe que nesse contexto ele fala com Joabe
Ele fala com Joabe, ele numera o povo e o capitão do exército. Então, ele realmente percebe que Davi quer ver a potência de guerra de Israel. Agora veja o verso 3. Deus usando a boca desse homem. Então Joabe vai repreender a Davi. Sabe, ele não temia Deus. Ele é um homem de péssimas referências na Bíblia. Mas ele mesmo vai advertir Davi. Não faça isso. É errado. Olha só o que diz, verso 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes quanto agora é. E aos olhos do rei, meu senhor, o vejam. Davi, Deus pode multiplicar esse exército 100 vezes. E você pode ver porque o poder está no Senhor. Agora, olha o que ele diz. E os olhos do meu Senhor, do meu rei, vejam. Mas por que deseja o rei, meu Senhor, este negócio? Davi, por que você está desejando esse negócio aqui, Davi? Davi, isso não é certo. Deus pode multiplicar esse exército, porque o poder é dele. Gente, é um ímpio falando isso. Muitas vezes, quando nós queremos fazer alguma coisa de errado, vem uma pessoa que nem é cristã, nós somos cristãs, vem pessoas que nem são cristãs e dizem assim: mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Você já ouviu isso? Já aconteceu isso comigo. E é o que está acontecendo aqui. Deus está usando um ímpio para dizer: Davi, não faça isso. Meus irmãos, essa história é surpreendente. Amanhã a gente continua. Deus abençoe. Deus te guarde. Deus te ilumine. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.